Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui novamente no meu canal Família. Eu quero deixar mais um vídeo, uma videoaula neste momento, a lição 3 do segundo trimestre de 2024, que é a qual nos traz o título Ordenança para congregar e prestar culto racional. Amém? Deus abençoe vocês. Nosso texto áureo diz aqui: rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade aplicada diz: uma característica marcante do nascido de novo é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. Amém? Eu quero deixar aqui uma videoaula somente do tópico 1 da lição 3 de segundo trimestre de 2024. Eu quero deixar só o primeiro subtópico do tópico 3, tá? O primeiro da lição 3, o primeiro subtópico do tópico 1 desta lição. Muito bem. Diz assim, um comentário que antecipa o nosso subtópico 1, diz assim: não deixando de congregar. Glória a Deus. Não deixando de congregar. Quando não deixar de congregar é uma recomendação que o escritor das cartas aos Hebreus, ele nos faz uma recomendação para nós termos um compromisso permanente, né? Com Deus e também com a congregação onde nós congregamos. Temos que ser fiel ao nosso Deus, mas também fiel à nossa congregação onde nós congregamos. E nós observamos aqui que a palavra, as palavras hebraicas para congregar significa Gaal, que significa assembleia, né? E Edaá, que significa congregação. Então, tanto nós temos que ter compromisso com Deus, como também temos que ter compromisso com a congregação onde nós congregamos. E por isso nos vem essa recomendação: não deixando de congregar, ou não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, né? E são termos mais frequentes usados para designar uma reunião de Israel com um propósito religioso, né? Observe só que no Antigo Testamento, de acordo com a Bíblia, falava-se congregação de Israel. Então, a definição de português para congregar é o quê? É ficar junto, né? Ou ajuntar-se, é reunir-se, é ligar-se, é misturar-se, é agrupar-se para uma cobertura espiritual. Porque a palavra de Deus nos esclarece que precisamos congregar. Se nós formos ler aqui em Efésios, capítulo 4, versículo de número 16, vamos ver o que diz aqui. No capítulo 4, versículo de número 16, diz assim, ó. Diz assim: do qual
todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então vemos aí a necessidade de nós congregarmos, de nós não deixar a nossa congregação como é o costume de alguns. Por quê? Um membro ele fortalece o outro, né? Ou melhor dizendo, um membro fortalece o outro membro e Cristo fortalece o corpo porque ele é a cabeça da igreja. Glória a Deus. Então não existe aquele porém, aquele detalhe de alguém falar assim, ali debaixo daquela árvore também eu busco a Deus, a minha casa eu busco, em tal lugar eu busco. Tudo bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Em qualquer lugar que nós nos encontrarmos, é necessário nós sermos o que somos, sermos servos de Deus e servir a Ele. Mas quando se trata de congregar, se trata de procurar um fortalecimento mútuo, né? Todo junto, se fortalecendo um ao outro, cantando um louvor, lendo uma palavra bíblica, dando um testemunho, e no decorrer de um culto, nós acabamos fortalecendo um ao outro. Aí está a necessidade de congregar. Amém? Muito bem. No tópico 1, e aqui no ponto 1 do tópico 1, o que significa igreja e a sua missão. Nós vamos aqui aprender o significado de ser igreja e o significado de a igreja ter uma missão. A igreja, ela significa união de todos, né? Todos aqueles que foram escolhidos e foram chamados por Deus. Conforme diz no Evangelho de João, no capítulo 15 e versículo 16, que diz: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permanece. Então nós observamos aqui que pela ação do Espírito Santo, nós cremos que Jesus Cristo, ele é o Filho unigênito de Deus, que foi enviado a este mundo para redimi-los de seus pecados, dos nossos pecados. Então nós cremos. E se nós cremos, a Bíblia nos diz que todo aquele que crer, congregam junto. Então há necessidade de nós congregarmos, de nós não deixar a nossa congregação. É por isso que a igreja, ela é definida como sendo o corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 5, versículo 30, né? Ali está dizendo a seguinte palavra: porque somos membro do seu corpo. Nós somos membro do corpo de Cristo, porque observamos que Cristo, ele é a cabeça da igreja. Sendo a igreja o corpo, ela possui os seus membros. Então nós somos membro do corpo de Cristo. Porque Cristo é a cabeça. A palavra igreja, ela traduz do latim ecclesia, que por sua vez vem do grego ekklesia, que basicamente significa assembleia pública. Então não existe uma assembleia realizada com uma só pessoa. Para se tornar uma assembleia é preciso estar junto, né? É preciso estar
reunidos para poder formar uma assembleia. Não existe uma assembleia realizada com uma só pessoa. Quando a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles, é que a partir de 2 para lá já é uma assembleia. Então a assembleia é o povo reunido, né? Ou algo como reunião dos que foram chamados. Todo aquele que são chamados, ele vem para reunir, para formar-se uma assembleia. É também comum ouvir que igreja significa chamados para fora. Muito bem. Então observamos que pela combinação de duas palavras, que significa no grego original chamar, né? Então observamos que a primeira missão da igreja, em primeiro lugar, é evangelizar o mundo, porque a igreja é chamada para sair de dentro das 4 paredes e evangelizar o mundo, né? Em segundo lugar, para os crentes cultuarem e adorarem a Deus, é chamado o povo em uma assembleia para cultuar, para adorar a Deus, para prestar um culto racional, né? É necessário nós estarmos reunidos num só lugar. A Bíblia diz que estando reunidos no mesmo lugar, foi ali que eles receberam, ali que eles viram acontecer a descida do Espírito Santo, que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Olha que coisa interessante, né? E uma palavra, ela puxa a outra para o nosso aprendizado. Então, observe só. Para os crentes cultuar e adorar a Deus. E em terceiro lugar, para praticar a mordomia cristã, ajudando a igreja e ao próximo. E em quarto lugar, para o ensino, para o discipulado e aprendizado da vida cristã, para que cada crente chegue à medida da estatura de Cristo e à unidade na fé. Efésios 4, versículo 11 até ao 15. Então nós observamos aí que a igreja, ela não é as 4 paredes, ela não é as 4 paredes com aquela cobertura, porque aquele salão feito para cultuar só é uma igreja quando a igreja está reunida lá dentro. Se nós sairmos daquele salão, daquele templo que foi construído, ali pode funcionar qualquer tipo de comércio, porque a igreja não está ali. Agora, quando a igreja se reúne naquele templo, é para prestar culto congregacional, porque toda a igreja reuniu-se naquele templo ali para prestar um culto racional, culto de adoração ao nosso Deus, né? Culto a qual cada cristão poderá oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto com raciocínio. Glória a Deus. Eu estou falando de culto congregacional, porque eu posso fazer um culto familiar na minha casa. Eu posso fazer um culto na minha casa, eu posso fazer culto pessoal. Eu posso ler a Bíblia, eu posso cantar louvor, eu posso orar fazendo um culto pessoal. Mas lá na igreja, lá na congregação, é para fazermos culto congregacional. Então, não abandonando a vossa congregação, como é o costume de algum. E aqui eu quero encerrar essa videoaula e fazendo uma recomendação para você. Como eu falei no início, este é o meu canal Família. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, para você se inscrever nesse canal, caso você sinta de Deus
de se inscrever nesse canal para nos ajudar a levar a mensagem poderosa da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, é que eu encerro esta videoaula.